E aí tem o superchat que eu até separei aqui, que eu quero emendar essa pergunta para você, que foi do Anderson Pereira. Edmundo, qual a sua impressão sobre a SAF do Vasco? Você teve algum contato com a 777 lá? Ou pessoas que estão participando do processo? Grande abraço aos três. O Edmundo já vai responder você. Primeiro eu quero saber de você, Baran. Qual que é a sua impressão sobre a SAF do Vasco? Porque parece que a torcida já comprou a briga junto, né, com o Vasco antes da SAF entrar, mas além de estar bem na Série B, me parece que isso animou a torcida, né, cara? Parece que sim. Em alguns momentos eu tive a sensação de que o torcedor estava indo ao jogo e até ao treino do Vasco, antes da final do Campeonato Carioca, quando o Vasco tinha perdido o primeiro jogo e a chance de ser campeão era remota, e aí abriu-se o treino para a torcida foi em bom número para São Januário, mas a impressão que passa era que ela foi para mostrar para o pessoal da SAF a força que a torcida tem. Muito mais para isso do que propriamente para incentivar o time a uma vitória. Acho que a primeira intenção não era essa. Eu acho, cara, falando claramente, eu não confio nas pessoas que dirigiram Vasco há algum tempo e que pretendiam ou que ainda pretendem dirigir o Vasco. Estou falando dos políticos, tá? Eu sou vascaíno desde que eu nasci, nunca fui sócio do Vasco, nunca dei um centavo para o Vasco, sou torcedor do Vasco de arquibancada. Tá? Nunca contribuí com nada, nunca tive corrente política, nunca conversei politicamente com ninguém do Vasco sobre política do clube. Deixando bem claro aí. Então, não sou de corrente alguma. Mas, cara, não dá para confiar nas pessoas que, mesmo sem conhecê-las profundamente, nas pessoas que pretendem trabalhar no Vasco, ajudar o Vasco, e nas pessoas que por lá passaram durante muitos anos. Então, cara, a solução ou a esperança que se tem é realmente de entrar uma SAF no clube e de alguém que veja o Vasco como realmente um modelo de negócio para fazer com que o Vasco volte a conquistar os títulos que não conquista há 20 anos. Exatamente, a recuperação continuar do jeito que está, né? E Edmundo, você já falou muito aqui, né? A gente falou bastante da SAF, né? Do Vasco, você é a favor também, claro. Mas aí a pergunta do Anderson é se você já teve algum contato, já que você é um cara muito ligado ao Vasco, a torcida vascaína é impressionante, o que te ama, né? E acompanha a gente aqui. Aliás, o Baran, é impressionante, cara. Eu nunca tinha visto tanta mensagem de vascaíno no meu Instagram que eu recebo, com fotos do Edmundo, fotos com ele, antigas. Cara, é impressionante, cara. E você teve algum contato ou não, Edmundo, com a empresa? Não fui procurado por ninguém. Acho que as pessoas não sabem, mas eu fui eleito conselheiro do Vasco na última eleição. E aí, pelos compromissos profissionais, eu acabei abrindo mão eu não ia conseguir ir às reuniões e tudo. Mas tem amigos que são conselheiros. O que está sendo discutido agora é qual é a entrega. Por exemplo, o Vasco vendeu uma camisa. O royalty vai para quem? Para o clube ou para a SAF? A SAF está comprando tudo ou está comprando só o futebol? São esses os detalhes, né? Eu sou super a favor, eu acho que o Vasco precisa de uma injeção de ânimo, né, de dinheiro. Se a gente for olhar o que aconteceu com o Botafogo, foi uma mudança radical de atmosfera, né, uma mobilização gigantesca dos torcedores do Botafogo. O time continua ali, tentando, né, ser o que já foi no passado, mas a expectativa do torcedor é gigantesca. E olha que o cara, né, o cara do Botafogo gastou só 15 milhões de euros. Isso para eles lá, para a fortuna que ele tem, é quase nada. Então, a gente tem que entender um pouco o que a SAF da 777 quer para o Clube de Regatas da Vasco da Gama, mas eu sou super, super a favor que quem tenha lucro é quem faz o investimento. O que o Baran disse foi o que aconteceu durante décadas do Vasco. O cara não investia nada e tinha muito lucro na pessoa física e prejuízo para o clube. Por isso, o clube tem uma dívida astronômica. Os clubes, num modo geral, Gui, eles são autossuficientes. O que arrebenta com o Vasco especificamente é o valor da dívida e as penhoras que isso vai gerando. Porque o custo da dívida é gigantesca. É 1% mais Selic, mais não sei das quantas, não sei o quê, para um clube que deve
quase 700 milhões de reais, é todo mês 7 milhões a mais na dívida, de dívida. Então, isso você vai falar aí de 80, se eu não fugir da escola, de 84 milhões ano, né? E é isso que consome muito do que o Vasco arrecadava, pelo menos enquanto estava na primeira divisão. Então, assim, a SAF tem que fazer no Vasco, eu não quero ensinar a ninguém, mas o que o Flamengo fez, quitar as dívidas, ou pelo menos aquelas que te geram penhora diária, e trabalhar, que o potencial que a torcida tem demonstrado é gigantesco, gigantesco. Se você hoje anunciar qualquer coisa para a torcida do Vasco, a torcida compra, porque ela sabe que isso vai gerar benefício para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E a torcida tem, a minha modesta opinião, porque agora sou um torcedor apenas, né, tem carregado esse time nas costas. Apesar de ontem eu estava discutindo com alguns vascaínos, apesar eu gosto de todo mundo, acho que todo mundo é bom para caramba. Acho que tem muitos jovens promissores no Vasco da Gama, sabe? E acho que o Maurício, eu estou torcendo muito que o Maurício faça com que esses jogadores eles joguem o que eles têm de potencial, e aí o Vasco deslanche na Série B, como aconteceu nesses últimos 3 jogos. Foram 3 vitórias gigantescas. Mas sabe o que eu espero da SAF, se vier ao Vasco da Gama? Primeira providência que eu gostaria, primeira coisa, pega um cadeado, lacra São Januário. O Vasco não pode jogar mais em São Januário. O estádio de São Januário é obsoleto. O estádio de São Januário, eu vou falar um negócio aqui que politicamente é incorreto, o torcedor não vai gostar. São Januário é ruim para o torcedor. É ruim, ele é desconfortável. O torcedor do Vasco não merece São Januário. É ruim para trabalhar. É sol na cara da imprensa, é elevador que se entrar 3 pessoas dentro, o elevador para. É ruim para o jogador, não é confortável. Lacra São Januário, derruba aquilo lá, né, ou moderniza por dentro e faz um grande estádio, cara. A altura da torcida do Vasco. Baran, alguns meses atrás, eu fui jogar um futebol no Allianz e depois futebol pelada mesmo, de festa. De festa, E aí depois teve lá um comes e bebes, uma cervejinha, né? E eu fiquei conversando com o filho do seu Walter Torres, né? O filho da W Torres. E eles estiveram em São Januário. A ideia era construir um estádio como o do Palmeiras, ou parecido, né? De acordo com o espaço. Mas, pasmem, o Vasco ainda não tem o São Januário legalizado. Aquilo ali foi uma doação feita há anos e anos atrás, existem diversas matrículas, eu não sei quantas exatamente. Então, você teria que ir à prefeitura, eu não sei se é isso, gente, se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Ele tem que membrar, tem que fazer virar tudo uma coisa só para que a W Torres, né, possa fazer uma obra gigantesca do porte de virar uma arena como a do Palmeiras. Pelo que eu entendi, Edmundo, se bobear, o que aconteceu foi o seguinte, né? Você tinha aqui um imóvel, aí o Vasco comprou um imóvel, aí tinha um imóvel ao lado, o Vasco comprou o imóvel ao lado, derrubou, fez uma coisa só. Mas isso tudo tem que ser legalizado. O estádio, o campo, dentro do campo, o terreno do campo inclusive, tem 2, 3 matrículas. Cara, eu perguntei para o cara, quanto tempo leva isso? Aí ele falou, cara, uns 2 anos. Falei, cara, o prefeito é Vasco. Até bem pouco tempo atrás, o governador era Vasco também. Cansou alguém pegar aquilo ali debaixo do braço e trabalhar e legalizar, entende? E foi isso que não deu. Eu concordo com você, eu morei em São Januário, eu amo São Januário, o entorno ali é sensacional, embora tenha uma proximidade muito grande com a comunidade. A comunidade é sensacional, super envolvida com o dia a dia do Vasco, mas para assistir um jogo ali à noite, dia de semana, é bem complexo, falta estacionamento, e eu acho que o torcedor do Vasco, o Barão, foi muito feliz, merece mais. Não, com certeza, cara. E
Puta, o pessoal tá mandando mensagem aqui, ô Barão. Muita gente ama o São Januário, falando que a fachada é a mais bonita que tem, etc. Mantém a fachada. Por isso que eu falei, derruba tudo. Mantém a fachada. Se for o caso, ok, mantém a fachada. Mas isso é um detalhe, gente. Quando derrubaram o Wembley, todo mundo achou legal. Derrubaram o Wembley, um novo estádio. Aí quando se fala em derrubar um estádio no Brasil, pô, mas vai derrubar o estádio aqui no Brasil. Tá, que se mantém a fachada ou não, isso é de menos. O VAR tem que ter um estádio para 40, 45 mil torcedores. E mais do que isso, moderno, que seja um estádio para 20, 25 mil torcedores, mas com conforto para os 20, 25 mil torcedores. O que não pode é você ir para São Januário e não ter como sentar direito no encosto, não tem um banheiro para você poder ir direito, não tem um bar decente. São Januário não tem nada disso, cara. Não tem um lugar para você estacionar o carro decente. São Januário não tem nada disso. Você tem que ter um conforto para o torcedor. São Januário hoje não oferece. Tem que modernizar São Januário para o torcedor do Vasco. Exatamente. Isso que eu acho. Tem que tomar muito cuidado para não fazer que nem o Corinthians fez. Que pegou, botou o goela abaixo. Por mais que digam, mas tem estádio agora, mas não sei o que lá. Mas foi ruim para o Corinthians. O Corinthians foi 2013, né? Para 14, que fez o estádio ali. Era o time que estava um dos melhores financeiramente falando. Estava contratando o jogador, contratou o Pato com 40 milhões, estava naquela pegada de marketing. Só atrapalhou o Corinthians. É lógico que é um estádio bonito, moderno, etc, legal, a torcida gosta do estádio, o Química Arena e tal, mas fez o Corinthians ter uma dívida que não deveria ter. Então o Vasco tem que tomar esse cuidado também de, se quiser modernizar, vai dar um passo de cada vez. Mas peraí, mas pegar os prós e contras, o Corinthians de 13 para cá, construiu o estádio, né? O Corinthians foi campeão da Libertadores antes ou depois do estádio? Depois? Antes. Não, foi antes, 2012. Foi antes, 2012. Mundial, Libertadores. Foi antes. Foi antes do estádio? 2012. 2013 contratou o Pato depois da Libertadores do Mundial. Então, o que ele ganhou? Brasileiro de 17. Um brasileiro. 15, 17 também. Então ele ganhou um brasileiro. Ele ganhou um brasileiro e um estádio, é isso? Acho que 15, 17, alguns paulistas, e acho que só. Não que seja ruim, Barão, não estou falando isso. Eu estou falando que as dívidas do Corinthians aumentaram muito por causa do estádio. Muito. Por quê? Porque o estádio começou a comer o público que o Corinthians tinha. Não é que o Corinthians estava, que nem quando eu estava no Pacaembu, ia lá, pagava o aluguel de 100 pau, sei lá quanto é que era, e o resto do dinheiro era para o Corinthians. Com o estádio, todo o dinheiro voltou, esse ano voltou a ganhar dinheiro com a torcida lá no que vai para o estádio. Então perdeu muito dinheiro, era o clube que estava melhorando. Então o que eu digo é para o Vasco usar isso de exemplo, não que seja ruim ter estádio, tá? O Química Arena agora é o do Corinthians, maravilhoso, etc, tá, beleza, bacana. Só tem um probleminha lá, São Januário, né? É que alguns coleguinhas da imprensa, para puxar o saco da torcida do Vasco, ficam dizendo: histórico, o estado da colina, é maravilhoso São Januário. E aí o torcedor vai acreditando nisso aí. E aí, quando alguém quer falar em melhorar São Januário, não toca São Januário é uma maravilha. Mas os caras reclamam. Os caras que falam isso, eles reclamam. Eles falam que é ruim chegar em São Januário, que transmite jogo com sol na cara, que não tem o que comer, não tem o que beber. Mas no ar, eles falam, colina histórica, fantástico estádio de São Januário. O torcedor vai caindo nessa aí, pô. E o Vasco merece coisa melhor.